Santa noite, queridos e amados combatentes. Santa noite, meu amor. Santa noite, Andréia. Que maravilha estarmos aqui nesta quinta-feira. Hoje ninguém esperou a gente, que a gente entrou antes, viu? Não mais palminhos, por favor, gentileza. Começa a compartilhar quem tá aqui, né? Compartilha, porque a gente chegou antes. Santa e abençoada noite, queridos e amados combatentes. Como é que vocês estão? Quinta-feira de podcast com essa família, né, Luíra? Chegamos e estamos aqui, né? Para mais uma noite que vai ser maravilhosa, né, Andréia? Então já chega compartilhando, dando seu like, você que tá aqui, tá bom? Nós estamos no Instagram, Andréia. Estamos no Instagram também da nossa comunidade. Seja muito bem-vindo, você que tá no Instagram. Olha aí, Luíra, quem tá no Instagram. Dona Ivete, Gal Santos, Aninha de Sítio Gravatar, Diana Lima, Santa Noite, sejam bem-vindos. Vocês que são os primeiros a chegar, já fazem esse compartilhamento geral. Compartilha aí no seu status aí do WhatsApp, manda aí para os seus grupos, que estamos aqui para mais uma quinta-feira, né? Estamos encerrando já encerrando esse ano de 2024. Drica. Olha aí, Luíra. Drica aqui no Insta, Isabela Gonçalves aqui no Insta. Sejam muito bem-vindas, né? Que essa quinta-feira seja de muito aprendizado, não é isso, Gu Sanches? Acolher a Eliane Cláudio aqui também no YouTube, seja bem-vinda. Então sejam todos bem-vindos. Saudade, Aninha. Nos encontraremos, né? Vamos vir aqui, vamos vir pro Cerco de Jericó, vamos estar junto, né? Quem vai vir pro Cerco de Jericó, coloca aqui nos comentários. Que vamos estar juntos nesses últimos dias do ano, né? Encerrando diante de Jesus, vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso. Estaremos juntos com a graça de Deus, né, Luíra? Isso mesmo. E o tema de hoje, né, Luíra? Crise no casamento e falta de maturidade. Um tema muito importante. É porque ele vai além do casamento, né? Nós vemos que com certeza. A imaturidade, a falta de maturidade das pessoas prejudica todas as áreas da vida, né, da pessoa, e a gente vive um momento que a maturidade está diretamente relacionada ao egocentrismo, né? Então, nós vemos numa sociedade que hoje a gente nota quanto é exaltado atitudes egocêntricas, né? Como a gente quer que o mundo girar em torno da gente, como a gente quer ser o centro de tudo. E acaba não indo para águas mais profundas, né? Não acaba passando por todo esse processo de metanoia, por todo esse crescimento espiritual, humano, psicológico, né? É verdade. E muito, como você até falava, né? Nós estamos vivendo a série Metanoia nesses dias e como nada mais oportuno do que isso, né? De que transformar essa nossa mentalidade, né? Principalmente, como você dizia, nas realidades de hoje, de relacionamentos, de casamentos, de vida a dois, de vida comunitária, inclusive, que não se tem, se observa muito esse distanciamento de um compromisso, né? De ter um compromisso ali mais firme, mais sério. Primeiro que hoje em dia as pessoas não querem mais casar, né? Já começa por aí. Se você for analisar, sempre existiu, né? Se juntar, como diz, popularmente falando e tudo, mas hoje em dia é muito mais natural que antes. Hoje em dia as pessoas não querem assumir verdadeiramente o compromisso que é o matrimônio e que é a família, né? Que o matrimônio vai muito além do casamento. Tem o casamento, o matrimônio, mas é a família em si. Então, toda essa imaturidade, né? Muitas vezes, que é a causa, né? De vermos tantos casamentos fracassados, começa porque as pessoas não conseguem nem sair da casa do pai e da mãe, né? Eu vi até um meme esses dias na internet, é a pessoa ali de 30 e tantos anos tomando todinho, não é todinho não, com Nesquik ainda na casa da mãe. Então, faltando essa maturidade, né? Esse assumir o compromisso. As pessoas não têm mais palavras, né? Não querem ter sim é sim, não é não e ponto final. E certo é o certo, né? O que tá rindo que eu falava direto, viu, Andréia? Não, porque o certo é o certo. Aí eu virei meme no grupo, porque um dia
um dos nossos amigos querendo justificar uma coisa, né, errada em cima de outra errada. Aí ele falando assim, olha, o certo é o certo, ponto final. Aí pronto, virei meme com o certo é o certo. O certo é o certo, ainda que né, a maioria não faça, né? E errado é errado, ainda que todos estejam fazendo. Isso Né? Acho que a mesmo. frase é nesse Vou sentido. compartilhar aqui. Mas, Luíra, observa-se muito isso, né? Essa imaturidade nos relacionamentos. E é interessante, viu, Andréia? Esses dias nós nos reunimos com uns amigos, casados já, né? Amigos que vivemos ali na época de faculdade e tudo. E ele dizia pra mim, né? Esse meu amigo, ele sempre, né, achava as coisas assim muito e tal, intensificava demais as coisas. E ele dizia, olha, aí a gente falava, né? O rapaz, a gente passou pela faculdade e hoje estamos aqui casados, com família. Aí ele dizia, mas olha, ser casado tem muitas responsabilidades. Na verdade, ele dizia assim, ter uma casa, né? Ter uma casa, administrar uma casa exige muitas responsabilidades. E, de fato, tem muitas coisas que a gente tem que fazer enquanto tem uma casa, quando tem sua casa, né? E isso, e das duas, ou você cresce, ou você aproveita aquela oportunidade para crescer e abraça seu compromisso, ou então você faz como a maioria, né? Ou como muitos fazem, né? Que você abandona, você não assume aquele compromisso, você abandona seu lar, sua casa, sua família. Porque há um compromisso, há uma responsabilidade com a pessoa que você casou, há uma responsabilidade ali com a família que você vai ali prover, sustentar, segurar. E isso exige esforço, isso exige dedicação. Isso vai exigir muito, às vezes, de você, né? Principalmente de nós aqui, dos homens que estamos aqui à frente, que vamos lá prover a nossa casa. Isso vai nos exigir muita coisa. Então, a gente também tem que estar preparado para isso, a gente tem que ter essa visão. E se a gente não tiver é, é, a visão clara do nosso dever, da nossa obrigação, né, e a gente conversa muito hoje em dia, ninguém quer ouvir falar de obrigação. A gente quer só ouvir falar de que tem direito, de que vai fazer, do que venha para nós, mas de nós termos obrigações com as pessoas, com a nossa comunidade, com a igreja, né, com as nossas responsabilidades sociais que nós temos, é difícil falar disso. Às vezes as pessoas não querem. E isso reflete justamente nessa imaturidade, né? Isso. Nessa visão geral de pessoas imaturas. E que eu só faço quando eu quero, que a vida é assim. Eu li até uma frase aqui um pouco antes da gente começar, Andréia, que dizia: fazer só o que eu quero, fazer apenas quando quero, é sempre entregar muito menos do que se pode. Porque não é apenas quando eu quero, não é apenas não é assim. As coisas não funcionam assim. Né, Luíra? Não, e você falava isso e eu lembrava, né, de uma frase que eu vi que falava, um texto, em verdade, que ele falava que, na verdade, a gente faz muito mais o que não quer do que o que se quer, né? Porque a gente passa o dia ali no trabalho árduo, é para ser, né? Porque nem todo mundo é assim não, viu, André? Mas o certo é esse. Então, naturalmente, a gente está sempre fazendo mais o que não quer. Até mesmo uma coisa muito simples, comer. A gente quer comer o quê? Quer comer besteira. A gente quer comer o que dá satisfação, né? Se satisfaz ali o seu desejo ali da agulha e tudo. Mas a gente não vai estar comendo só o que quer, né? Mas a pessoa, né, para a gente compreender, a pessoa imatura, ela não tem o controle de si mesmo. O que é a pessoa imatura? É aquela pessoa que vive de suas paixões, né? Vive fazendo o que acha que quer fazer, vive por impulso, né? Porque uma pessoa madura não vai viver por impulso, porque senão vai viver como bicho, como a gente fala direto aqui, né? Então a pessoa madura é, é, ela pensa antes de agir. Eu não estou dizendo que sempre a gente vai pensar antes de agir, não. E que às Mas vezes que nem sempre vai agir corretamente, né? Às vezes, justamente, né, mas tem pessoas acontece que vivem de paixões, paixões no sentido dos seus impulsos humanos, né? Então, a pessoa que vive assim é uma pessoa imatura, porque ela não pesa as consequências. E tudo na vida tem uma consequência. Como a gente passa o dia falando lá em casa, né? Para os meninos, a gente tenta educar os meninos no sentido que tudo que você faz vai ter uma consequência boa ou ruim. É isso que a gente fala muito lá em casa. Então, a gente hoje que tem filho pequeno, a gente tem que estar educando a todo momento, né?
Então, lógico que eles ainda são imaturos porque são crianças, mas desde já a gente já procura dar uma educação voltada na maturidade da criança, na maturidade da pessoa, né? Porque eles são crianças, mas antes de ser criança eles são pessoas. Então, esses dias foi até interessante, porque eles são loucos por suco. Louco. Ah, se verem suco, eles não querem mais saber de comida, de nada. Não querem ver fim, né? Não, não querem ver fim. Se eu fizer 2 litros de suco e disser, eles podem tomar 2 litros de suco, eles vão tomar os 2 litros de suco. Principalmente Bento. E agora o Zé Maria tá aprendendo a ser louco por suco também, né? E eu faço geralmente o suco para Bento levar próximo do horário do almoço. E nós não temos o hábito de comer bebendo, né? Agora, às vezes, é que quando eles terminam de almoçar, eu permito que eles tomem suco. Mas eu e o Hugo, a gente não tem esse hábito. Eu tinha esse hábito e fui me formando. Mas o suco ali também, né? O líquido na hora do almoço não deixa de ser um prazer que a gente tem na comida. E eu fiz o suco, né? E sempre faço um pouco, que eu sei que eles vão pedir e tal. Aí, Bento com o olho gordo. Eles comendo meu juiz, eu distraída. Teve uma hora que eu fui colocar o suco, em vez de colocar no copo de um deles, eu coloquei numa xícara suja de café. Aí o suco já era contado, né? Contado justamente por isso. Porque, como a gente disse, tem coisa que a gente pode dar muito além do que a gente entrega a eles. Eu poderia fazer bem mais suco para eles e eles tomarem à vontade. Mas nem tudo na vida a gente vai ter à vontade. E eles, desde já, como eu disse, antes de serem crianças, eles são pessoas que precisam ser bem educadas para quando se tornarem adultos, não se tornarem adultos imaturos, né? Aí, Beto com o olho gordo, quando eu virei, pegou o suco sujo e pá, botou no suco dele. Aí foi um escândalo, eu quero suco, eu quero suco. Bento, você vai tomar banho, e a gente conversando e tentando, né? E ele, eu quero mais suco. Eu disse, você perdeu o seu suco porque você quis. Porque se ele tivesse tomado o dele, normal, maravilhoso, tudo beleza. O Guy ainda chegou e disse, não, você pode tomar um pouco do que você vai levar para o colégio, mas, ou seja, ele vai tomar do que vai levar. Eu poderia fazer mais suco para eles, porque tinha que fazer mais suco para eles. E ele, não, eu quero mais suco. Você bebe um pouco do que você vai levar para o colégio. E ele, não, gritando. Aí a gente conversou. Aí o Hugo teve uma hora que chegou, aí teve que falar mais firme com ele. Aí foi quando ele baixou a guarda. E resumindo, ele não tomou mais suco. Né? Em resumo, ele não tomou mais suco. Por quê? Luíra é uma criança de 3 anos, de fato, o Bento ainda é uma criança, mas desde já a gente não pode educar eles em coisas grandes, né? Saber, eu não vou chegar neles e dizer, se você casar e não casar bem, você vai ter que aguentar, porque quem mandou você casar? Mas ele já vai saber que existe consequência nele não ter tomado o suco dele ali, que ele poderia ter só tomado o suco, né? Mas ele teve que pegar o suco misturado com café. Quem muito quis, com nada ficou, né? E a gente só forma nas grandes coisas e nas pequenas, né? Desde cedo, né? E a gente vai formando as coisas grandes. Acolher aqui o Júlio, seja bem-vindo, meu irmão. Vamos estar junto aqui no nosso Cerco de Jericó. É pra vir. Adilânia Silva, seja bem-vinda. Aninha. Maria Alexandre, ela colocou. Por isso que hoje os casais não vivem juntos, porque não querem ter compromisso, de fato. De fato, esse tema hoje é justamente sobre isso. Ela colocou, amo assistir vocês, sou de Nova Olinda, de minha terra, né Maria Alexandre? Que prazer, que bom estarmos aqui juntos. Já faz aí um compartilhamento, Maria Alexandre. Manda nos grupos aí em Nova Olinda. Manda essa conversa de hoje para seus amigos casados, para as pessoas que são casadas aí, que o tema é muito bom. Dona Lourdes Romualdo, seja bem-vinda. Santa e abençoada noite, combatente forte, combatente raiz. Pedro Ítalo, meu compadre, seja bem-vindo. Leidiane Vieira, seja bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Ó, nós estamos aqui no YouTube 13 pessoas, estamos no iniciozinho da nossa conversa, podemos ser muito mais. Conceição Araújo, manda, compartilha, que esse tema de hoje é um tema maravilhoso. Dona Ivete é firme, né, Dona Ivete? Já compartilhou. Dormiu aí todo mundo, Dona Ivete? Esperamos que sim. Aparecida, seja bem-vinda, minha irmã. Santa noite, Deus te abençoe. Como é que tá o Instagram aí, Luíra? Olha aí, Luíra, como é que tá o Insta. Então, já acolhi todos vocês. Você que tá no Instagram, você vai clicar aí nesse aviãozinho, ó, e vai mandar aí para 30 pessoas. Dá para mandar, manda aí que a conversa de hoje é muito boa. E, Luíra, você falava
falava dos meninos, falava dessa imaturidade que é presente hoje, é, que é presente hoje na vida, nos relacionamentos, né? No geral, na nossa sociedade. E de outro lado, sabe o que eu refleti aqui? Que nós temos que mostrar também o outro lado. Nós temos que mostrar a face do compromisso. Como é bom assumir as responsabilidades. Como é bom dizer vou fazer e vou fazer, né? O Sertilanges, ele fala, né, no livro A Vida Intelectual, eu gosto muito do que ele dizia. Que ele dizia assim, a sua vida tem que ser coerente com o que você fala. Isso é muito impactante. Para mim mudou muito. Assim, foi mesmo na época que a gente estava, né, naquela época de lendo muitos bons livros. Isso me marcou. Nossa vida tem que ser coerente com o que a gente fala. Né, a gente tá aqui, a gente vem para cá pro podcast, a gente sempre diz, né, é uma responsabilidade a mais, porque a gente fala muita coisa aqui, a gente, né, procura sempre falar do que a gente tenta viver, do que a gente vive lá em casa. Sempre diz, nós somos pessoas, né, humanas também, temos nossas fragilidades, mas a gente tenta sempre fazer a coisa certa, sempre tenta acertar, digamos assim, né? Nosso caminho é para tentar acertar. Podemos errar muitas vezes durante o percurso, e erramos, mas o desejo é acertar, né? E a nossa vida tem que refletir isso, a nossa vida tem que refletir essa coerência que a gente tem que procurar ter. Então a gente também tem que mostrar que, infelizmente, existe muita imaturidade. Quantos adultos, o fundador até falava esses dias, né? Quantos adultos infantilizados, né? Quantos homens que casados querem viver vida de solteiros? Quantos homens que casados que querem a programação ainda de solteiro? Que infelizmente não dá mais. Que infelizmente na nossa vida não cabe mais. O programa à noite com os amigos às vezes em casa com sua esposa, né? Você decidiu isso. Então, assim, nós temos que também mostrar esse lado do compromisso. De dizer que assumimos nosso compromisso e vamos vivê-lo. E vamos até o fim, né? Se nós somos casados, nós recebemos esse sacramento, né? Esse sacramento que, por si só, é santificante, né? Eu me lembrava, viu, Andréia? Eu me lembrava, sabe de que? Eu vi um vídeo no YouTube, no Instagram, né? Acho que era do Padre Antônio Furtado, salvo engano. Acho que esse vídeo já viralizou, né? Ele dizia... falava, né, as pessoas diziam assim, botaram uma macumba em mim, né? O pessoal diz muito, botaram uma macumba em mim. E teve uma frase que me chamou muita atenção, André, porque ele dizia assim, o que nos livra do mal é viver na graça de Deus. O que nos livra do mal é viver na graça de Deus. Aí ele dizia, você já se confessou? Não, padre, tem 17 anos que eu não me confesso. Meu amigo, não tem macumba pior que essa. Não tem né, distanciamento maior que esse. Não tem nada que atraia mais o mal do que não procurar viver na graça de Deus. E para viver na graça, nós temos que ter fidelidade aos mandamentos. Para viver na graça, nós temos que ter fidelidade aos sacramentos. Eu até mandava para um amigo esses dias. Viver na graça é ter essa fidelidade aos mandamentos. Viver na graça é ter essa fidelidade aos sacramentos que a nossa igreja nos institui. Viver na graça... E aí, consequentemente, nos afastar do mal é ter essa fidelidade. Que hoje a gente não observa. Que a gente não quer ser fiel a nada. A nenhum compromisso, a ninguém. Né, Luíra? Isso mesmo, porque a gente não quer sofrer. É tudo ou nada, né? A gente está sendo moldado, a sociedade vem moldando a gente de um modo que... para não suportarmos os sofrimentos e as nenhum tensões. Tipo de dor, né? Nenhuma tensão, nenhum tipo... É verdade. Nada disso. A gente não pode padecer, né? Eu lia, paciência vem de padior, não sei nem falar a palavra, que é sofrimento. Então, por que é que nós estamos cada vez mais impacientes? Porque nós não queremos padecer, não queremos sofrer. Né? Então... tudo tem que ser muito, muito rápido e tem que ser para o meu mero prazer. Se o casamento não está bom, se o casamento não está me satisfazendo, se meu emprego não está me satisfazendo, entenda. Lógico que todo caso é a sua exceção. Nós não estamos falando das exceções. Nós estamos falando da regra. Da né? regra. Da regra, isso. Justamente. Nós não estamos falando de casamento abusivo, nós não estamos falando de... Enfim... Nós não estamos falando dos limites das coisas. Nós estamos falando da regra. Entendeu? Então, se eu entro no meu relacionamento pelo meu mero prazer,
Se ali eu não encontro mais abre aspas, a felicidade, que você, na verdade, nem sabe o que é felicidade ainda, mas você usa a palavra felicidade, que, na verdade, é o seu prazer, o seu ego e o seu egocentrismo de estar no centro de tudo. Então, se ali eu não encontro mais a minha felicidade, não tem mais motivo para eu estar ali. E é interessante que assim, é os dois extremos, né? Ou o casamento é maravilhoso, Uma fantasia, numa né? fantasia, né? São os dois extremos. Ou o casamento tem que ser ou maravilhoso, ou então tá ruim, tem que acabar. É assim, ou 100% ou nada. Não, mas não é assim, né? Tem essas É tensões os altos e intermediárias, né? baixos, né? Que o fundador sempre E fala tem pra essas gente. tensões intermediárias. Tem hora que pode não estar 100%, mas não é porque o seu casamento é ruim, não é porque seu esposo deixou de amar. Não é. Hoje em dia, assim, ou tá 100% e maravilhoso, e que a gente trabalha para estar 100%, né? Que queira estar 100%, mas ou é 100% ou não. Se estiver ruim é porque não é. Esse casamento não é para eu estar nesse casamento, não é para eu estar nesse. Hã? Não é de Deus, né, André? Já começa a botar Deus. Luíra aqui diz muito, Deus tá lá em cima, o pessoal age aqui de todo jeito. Aí não foi culpa de Deus, mas Deus que quis. foi Deus que quis. Mas, rapaz, Deus nem você Aí eu fez fico tudo tirando ali. onda, lá em casa, né? O povo dá isso. Isso foi livramento de Deus, foi Deus que quis e Deus lá em cima. Não me envolvo, eu não tenho nada a ver com isso. Então não é assim, né? É. O casamento vai ser sempre maravilhoso. Não, vai ter hora que vai ter. Mas é por vai isso ter as que se pessoas alinhar as acham coisas, que né? tem que ser sempre maravilhoso. E Por se não que tiver, é que não as é pessoas feliz, hoje né? em dia reclamam tanto, por exemplo, da maternidade, né? Dos filhos? Porque é muito difícil criar hoje. Meu amigo, dificuldade sempre existiu. Não é hoje que é muito difícil, não. Hoje é mais fácil. Hoje, por exemplo, uma coisa muito simples, introdução alimentar. Nossos pais erraram muito, mas porque eles não tinham informação. Hoje em dia a gente pega o celular, está na nossa mão. Um monte de informação. A gente só tem que infiltrar, porque tem um monte de informação também, né? Entendeu? Tem muita coisa boa aí na nossa mão que a gente pode, né? Abstrair, filtrar também, lógico, né? Que não é tudo que a gente deve ver. Mas a gente até brinca lá em casa, né? Hoje em dia tem máquina de lavar, hoje em dia tem fogão elétrico, hoje em dia tem um monte de coisa para lhe ajudar e você só quer dizer que é mais difícil porque o mundo tá ruim. Mas o mundo tá ruim lá fora, mas dentro de sua casa você pode deixar o mundo bom, né? O mundo tá ruim lá fora, mas eu vou criar dentro da bola? Óbvio que não, mas se sua casa está bem, se sua família está bem, se seu casamento está bem, você está preparando uma pessoa bem para ela ir lá para fora que o mundo não está bem. E o mundo também está bem, o mundo não é só ruindade, não. Né? A gente está em qual diário de combate, Andréa? 1700 e eu esqueci. Então, olhe quanto tempo nós estamos aqui com a onda do bem, aí você quer dizer que é difícil criar filho porque o mundo está ruim, é difícil sustentar o casamento porque o mundo está... 1723. 1700. Palminhas, Andréia. Cadê as palmas? Aê! Programa ao vivo é assim. 1723 dias propagando o bem, salvando vida, levantando vencedores e você foca no que não é bom, né? Então, o mundo não está ruim, não. O mundo tem coisas ruins, o mundo tem muita coisa boa, tem muita pessoa boa, entendeu? Mas você não quer padecer, você vai padecer, sua vida vai ter problemas. Todo mundo tem problema. Lá em casa tá o que não me deixa mentir. Eu sempre olho para quem tem mais problema do que eu. Quando eu olho quem tem mais problema do que eu sempre digo, não, para mim tá maravilhoso. E a pessoa do seu lado é seu familiar que tem mais problema que você. Esses dias eu estava lendo sobre a vida dos santos casados, o nome do livro. E eu lia sobre a história de Santa Catarina de Gênova, né? Gênova. Isso. Não sei falar esse nome, não. Minha dicção é péssima, ainda bem que meus filhos vêm com dicção boa, André. Mas, enfim... em resumo, ela não queria casar, casou, né? Porque antigamente era assim. E ela viveu o martírio do seu casamento, porque seu esposo era péssimo. O livro esculacho, era o irresponsável, né? Era até palavras assim, bem pesadas que se utilizava dele. Ele era conde, era? Era algo assim, que vivia na hierarquia, não.
monarquia. Era monarco, né? Enfim. E ela viveu o purgatório no casamento, né? Tentou entrar na sociedade, na alta sociedade, não conseguiu porque não era aquilo. E ela, no silêncio da sua vida, de sua oração, o marido acabou com toda a fortuna. Isso é vida real, viu? Não é história, não. É vida real de santo de verdade. Que é muito bom a gente olhar a vida dos santos, porque a gente pensa que isso é só conto de fadas, e não é. Isso é real. Chegou ao ponto que ele acabou com todo o dinheiro, né? Tanto dela quanto dele. E foi aí que ele se converteu. Ao ponto que eles dois viveram o fim da vida como irmãos, né? Ela queria, desde o início, ser freira, né? E não entrou na ordem. Mas ela falava um ponto que era muito interessante. Que ela dizia que a separação não era um, um, uma opção para ela. Por quê? Porque ela sabia que aquele casamento, porque também tinha relações políticas também, porque vivia na época da... Foi da Segunda Guerra que eu te disse? Acho que foi, não lembro. Enfim, vivia um momento relacionado à política. Ela sabia que o casamento dela era importante para a sociedade, para a santificação dela, da família dela e para a santificação dele. Mesmo não amando, mas ela entendia a graça do matrimônio, né? Da promessa que ela fez e da responsabilidade sobre a alma dele enquanto esposo. E ela conseguiu, né? Ele chegou ao ponto de se converter a fazer, né? A caridades, a renunciar a todo o luxo, toda a vida que tinha e a viver, acho que era como franciscano, algo nesse sentido, né? Era alguma dessas ordens. Mas quando você entende realmente, né, o que é o seu matrimônio, ela poderia ter desistido da alma dele, né? Nunca foi nem o amor da vida dela e ela não fez. Porque ela sabia a importância que ia muito além. Ela sabia que todo aquele martírio que ela passava tinha um porquê. E ela não salvou apenas a alma dela, ela não foi apenas santa. Santificou a alma do esposo também. É verdade. E você falava aí, Luíra, eu lembrava também de Futon Shi, né? Futon Shi, acho que é assim que se fala. Ele falava acho que é Três para Casar o nome do livro dele, né? Ele dizia que, ele dizia o seguinte, não, acho que não era nesse livro. Era no outro livro, mas ele era quem dizia isso. Ele dizia o seguinte, que hoje em dia também o mundo nos leva cada vez mais para que nós nos afastemos, para que nós tenhamos cada vez mais distrações e nos afastemos cada vez mais do silêncio e da oração. Por quê? Porque quanto mais silêncio e oração, mais discernimento a gente vai ter, mais firme a gente vai se manter, mais intimidade a gente vai ter. Como a gente sabe aqui da nossa rotina espiritual, do que a gente é convidado a ter essa rotina espiritual, a ter esse contato com a palavra. E hoje em dia, é um reflexo também disso, dessa nossa imaturidade. Por quê? Porque a gente vive buscando coisas para preencher nosso dia. Vive cheio de coisas para fazer, coisas para fazer, coisas para fazer. E não tem nenhum tempo para parar, para meditar, para rezar, para silenciar, para esquecer e silenciar. Porque se a gente parar para silenciar, parar para meditar na palavra, parar para meditar com a palavra ali nas nossas orações pessoais, a gente vai ser outra pessoa, nós seremos outras pessoas. Teremos similaridades com a vida dos santos. Porque quem não medita, quem não para meditar, né, não vai conseguir alcançar essa sabedoria, não vai conseguir alcançar toda essa maturidade para poder assumir um compromisso, né? A gente fala muito aqui, nosso testemunho passa por isso. A gente só conseguiu ser um casal, se preparar para casar, quando a gente começou a ter uma conversão, justamente ter algo exterior a nós, que é Deus, que nos auxiliou, que nos ajudou nesse processo. Porque só por nós, a gente sempre diz, né? Se estivéssemos nos conhecidos em outro momento, jamais nós teríamos dado certo. Mas quando entrou Deus na história, quando entrou algo, né, espiritual, sobrenatural, que aí vai acontecendo. E é interessante, né? A gente viveu também uma metanoia lá naquele de sair do mundo para se converter, porque é uma metanoia, é uma mudança de mentalidade quando você se converte, quando você está em processo de conversão, que é diário, que é todos os dias. Mas quando você sai de uma mentalidade e entra noutra, né? Jamais a gente teria pensado em compromissos tão sérios.
E como a compromissos conversão, profundos e né? eternos, né? Isso. E como você falava aí da espiritualidade, e justamente como a espiritualidade nos ajuda a amadurecer, Com né? certeza. Até porque quando a gente começa a entender a vida de Cristo e né, que não é prazer, é cruz, a gente sai desse sentimentalismo, né? Porque as pessoas, até com Cristo, as pessoas hoje em dia querem sentimentalizar demais. Não, porque Cristo é amor, Cristo é paz, Cristo é perdão, Cristo é misericórdia. Cristo é cruz também. Cristo é justiça também, né? Não é só paz, amor e harmonia, não. Ele veio para incomodar também. Não é isso? Me corrija se eu estiver errada com essa história. Lembrei agora de Bento, viu, André? Bento é que de vez em quando diz, papai, eu vou tirar Jesus da cruz. Eu digo, filho, se você tirar Jesus da cruz, você vai tirar uma boa parte do sentido da nossa fé cristã, que é a cruz de Cristo, Jesus vai dizer, né? Renuncia a si mesmo, carrega a sua cruz e siga-me, né? Então, se a gente tira a cruz, claro, Bento não tem essa noção que nós temos, né? Mas a gente sempre pensa mais profundo. Se a gente tirar a cruz do centro da nossa fé, a gente vai tirar algo que vai. Como nos sustentaremos nos dias difíceis? Como manteremos compromissos? E ele não precisava passar por isso, mas ele passou por tudo isso para nos ensinar a passar também, não é isso? Então, a gente vive numa sociedade que cada vez mais sentimentaliza tudo. Tudo é muito sentimental. E o nosso aí casamento... reflete em tudo. E E justamente. aí você vai refletir em todas as áreas da vida, né, Luíra? Vai lá. E nosso casamento, ele não pode estar pautado em sentimentalismo. Entendeu? A gente tem que ser cada vez mais objetivo, cada vez mais realista com as coisas. Se a gente for viver de esperar buquê de rosas a vida, todos os dias, de esperar o dia do nosso casamento. Eu lembrava agora de seu Daniel e Dona Bel, né? Como completaram aniversário de casamento e seu Daniel estava em missão. Não foi isso, Andréa? É bom, lógico que não. Lógico que Dona Bel com certeza queria que ele estivesse do lado dela, mas o fundador falava até na live, né? Eles não casaram para um dia. Justamente, eles não casaram para romantizar todos os... Não lembro quantos anos, era 13 anos? 12 anos de casado em um dia, não. Foram 12 celebrar anos outro de dia, né? Dá casado, pra fazer outro justamente, dia, né? como várias vezes a gente já fez, né, lá em casa. Então, lógico, seria maravilhoso, a gente quer comemorar no dia. Mas tá tudo bem se não deu certo no dia. E ele estava fazendo algo maior, que era servindo, né? Servindo a Que é Deus. justamente isso que as pessoas não entendem Dando mais. muito sentido ao casamento dele, muito mais às vezes, né? E eles são o que são por conta disso, né? Verdade. São tanto exemplo pra gente e pra todos que conhecem, que eu desconheço alguém que não tenha eles como exemplo, né? Que conhece, entendeu? Então eles não casaram para um dia. Não é o sentimentalismo. As pessoas vivem daquilo, do sentimental, fora da realidade, né? Que a gente tem que viver o que é o senso de real. realidade. Justamente. Né? Então, o nosso casamento, ele não pode estar exposto ao mero sentimentalismo, não, das coisas, não. Porque se a gente for viver assim, a gente vai envelhecer, a gente vai ficar feia. Eu não sei se eu vou ficar, não, viu, André? Mas eu vou ser uma senhora bonita. Mas não é isso, entendeu? Até acho Isso que não é o foco principal. Justamente, acho que tu me mandava até um vídeo, né? Relacionado a... Você não deve ficar com a pessoa só pela beleza. Sim, mandei. Relacionado a isso. Então, não, a gente não... meu casamento vai estar ali exposto ao meu bom humor, exposto ao o que eu quero, exposto à minha imaturidade, exposto ao que o mundo gira, o meu casamento, os meus filhos, todo mundo gira em torno de mim. Não é assim, né? É verdade. E, Luíra, acolher aqui, ó, Rosa Silva, Dorinha Batista, seja bem-vinda. Gleica Laísa tá aí, Tancredo, Gal Santos. Colher todos vocês. André, vamos fazer um compartilhamento, né, Andréia? É justíssimo, né? Você que tá aqui, desativa o bate-papo. Dá o seu like, André vai botar aí, vai sair a imagem. Como você vai fazer? Tá ali, tô vendo. Dá o seu like, clica nesse botão compartilhar e compartilha. Manda aí nos seus grupos. Compartilha geral essa conversa de hoje que está maravilhosa. Deixa eu olhar aqui o Instagram. Tu tá no Instagram, Luíra? Não. Vou olhar aqui o Instagram. Deixa eu ver como é que tá o nosso Instagram. Enquanto ele olhar aqui. aí, eu lembrei agora, Vai né? lá. Os meninos aqui, quando a gente pergunta
Por que isso? Por que você fez isso? Porque eu quero. Por que você não vai fazer? Porque eu não quero. Então, quem acha porque quer e porque não quer é criança, porque ainda não sabe argumentar. Se eu chegar aqui e perguntar, Andréia, por que você não fez isso? E André me falar, não, porque eu não quis. É porque é uma pessoa imatura, né? Isso não vai preencher o motivo dela não fazer aquilo. Tem que Com ter certeza. algo para argumentar. Então, a gente não pode... Ai, porque hoje eu não vou fazer o almoço. Por que tu não vai fazer, Lida? Porque eu não quero. Não, minha amada, eu não posso não querer, não. Tem 4 pessoas com fome lá em casa, pedindo comida, Andréia. Não há essa opção, viu, Não Andréia? há. Não há. E logo o meu como pouco, graças a Deus. É bem fastioso, graças a Deus. Nenhum gosta de comer dos 4, nenhum. Então, a vida adulta nos exige muito mais de querer e de não querer. Não é assim. Verdade. Né? Tem dia que eu queria era ficar deitada. Mentira, eu não quero ficar deitada, não, porque eu não tenho nem muita paciência para ficar deitada. Quando eu fico muito tempo deitada, já me dá logo uma gastura, sabe, André? Um negócio dando uma gastura. Mas óbvio que tem dia que eu não vou estar fazendo aquilo com prazer dos outros dias. Tem dia que a gente faz por obrigação. Não é nem obrigação, por responsabilidade. Entendeu? Eu tenho responsabilidade enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto dona de casa. Então, eu não posso acordar e dizer, não, hoje eu não quero fazer. Não tem como. Quem diz isso ainda é José Maria, né? José Maria. E a gente já treina ele pra... Não é assim, Não não. é assim, não. Porque no dia que ele se trancou no banheiro, eu disse, José Maria, abre a porta. Eu não quero. Por quê? Porque eu não quero. Aí ele ficou trancado lá. Vocês viram o resultado, né? Tivemos que botar o irmão lá pra... Aí eu disse, vai de novo. Tu não disse que não ia se trancar porque queria, não ia abrir porque não queria, agora não vai abrir porque não sabe. Porque tudo na vida tem consequência. E é interessante você falava isso, Lira, que nós temos nossas obrigações e quando a gente tem essa maturidade, quando a gente tem essa visão mais profunda do compromisso, do que você assume, do que você carrega ali, e aí eu me lembrava, você falava disso, eu já me lembrava automaticamente de uma frase do C.S. Lewis, que ele dizia assim, que o amor é capaz de fazer coisas que a obrigação não faz. Mais ou menos assim, né? Ele dizia, o amor ele é capaz de fazer coisas que por obrigação você não faz. Não, porque o que você não conseguir fazer por amor, você não fará mais por nada. Essa frase com outro texto também, né? Então, assim, é muito profundo isso, porque... E aí, quando você diz amor, é o verdadeiro amor. É o amor que não é sentimentalismo. Não é o amor que, eu vou fazer se tiver tudo bem com o Luíra, nós vamos fazer isso. Se não tiver, eu não vou fazer. Não, é muito mais profundo que isso, né? O amor, ele te permite, ele te dá a capacidade de fazer muito mais coisas que só por obrigação você não faz, né? Então, assim... Esse verdadeiro amor, ele é muito mais profundo. Esse verdadeiro amor é fazer quando tá tudo bem, é fazer quando tá chateado, é fazer melhor ainda, né? Luíra né, sempre, né, diz, às vezes quando tá mais assim é que faz com muito mais amor, faz com muito mais para educar mesmo o sentimento, para educar mesmo, para tornar tirar e extirpar cada vez mais esse querer, esse sentimentalismo, porque aí nós vamos verdadeiramente nos tornando adultos, pessoas maduras, pessoas que compreendem o que é o verdadeiro sentido do amor e da vida, né, Luíra? Falava do amor aí, eu lembrei, né, o Victor Frankl que falava que o amor, né, a vida e o amor não pode estar relacionado ao prazer, né, à vontade. E isso é egocentrismo, de fato. Né? Se a gente for viver assim, imagina aí, quando eu tiver com raiva de Hugo e não for fazer comida, não dá certo, não. Kelly colocou aqui no Instagram, amor é sacrifício. Perfeito, amor é sacrifício. Amor é renúncia, amor é padecer, né? Padecer, né? E aproveitando esse gancho de Kelly, falava que amor é sacrifício, Luíra, é interessante, né, que isso aqui que a gente também preparou para hoje, né? Dessas 3 capacidades que devem existir, que devem reger, que devem estar presentes no nosso relacionamento, no nosso casamento, na nossa relação. Bastante interessante. Capacidade de compromisso, capacidade de renúncia e capacidade de dom de si. Muito interessante isso.
E isso está relacionado não apenas o relacionamento, né, o casamento, mas a maturidade em si. Né? Você só consegue chegar à plenitude da maturidade, né? Pleno a gente nunca vai ser, né? Mas eu falo assim, sabe, André? Os 80% ali da maturidade, quando a gente tem essa capacidade. Nossa perfeição consiste em combater nossas imperfeições. Todo São Francisco dia, de Sales. toda hora. Toda a missão, né? Todo dia, toda hora. Muito profundo. E bom é que quando você tem filho, André, você ainda vê suas imperfeições no outro. Vi- Não basta ver em você ainda fica olhando pra ele e dizendo, meu Deus do céu. Visível ali, né? Senhor, É esse aí mesmo, meu defeito. Ó. Quando você tem filho, você vê seu defeito em dobro. Você olha assim pra ele e diz, é o meu defeito, que eu preciso corrigir para ensinar ele a se corrigir. Então, capacidade de compromisso, né? No que consiste? Em se comprometer com o que se faz. Sim é sim, não é não. E se eu disse que vou, eu vou. Que é isso que a gente, né, vê. A gente ensina muito isso lá em casa aos meninos, né? A gente pega muito no nosso pé que se a gente diz, hoje à tarde nós vamos em tal lugar, pode acontecer de não dar certo, né? Que a gente que tem muito filho, acontece mesmo de não dar certo. Mas quando a gente diz que vai, a gente vai, porque a gente se comprometeu com eles. E eles, desde cedo, eles têm que aprender que se eles deram a palavra deles, eles vão precisar cumprir. Porque eles aprenderam com os pais que eles têm que cumprir, porque os pais cumpriam, né? É verdade. É algo que a gente, como a gente sempre diz, pode até acontecer de não fazer, de não seguir, mas por circunstância que não esteja dentro da nossa vontade, da nossa capacidade de decidir ali. Mas se a gente diz que vamos fazer, vamos. Quando diz não, é não, né? E aí a gente forma eles e nós, né? A gente sempre utiliza muito isso. Fala muito da criação com os meninos, mas utiliza sempre muito para nós, né, Luíra? Sim, sim, vamos tentar fazer, vamos e vamos seguir. Porque aí a gente vai modelando o nosso querer, né? A gente vai modelando a nossa vontade cada vez mais. E isso é tão importante que se você olhar, você mede a pessoa pelo nível de compromisso que ela tem, né? Verdade. Você mede aquela pessoa pelo nível de compromisso que aquela pessoa tem. Tem duas pessoas, uma não tem compromisso e a outra tem. Você vai contar com qual delas? Você sabe que você pode ligar para qual delas, né? Você mede aquela pessoa, né? Mede muito mais do E que... influencia em tudo, né? Influencia nas suas relações de amizade com seus amigos, influencia na sua relação de trabalho, né? Com Até seus no chefes, né? fuxico, André. Se alguém vir fuxicar você uma coisa, se você conhece aquela pessoa, sabe o nível de compromisso que ela tem, você vai olhar e dizer, não foi aquela pessoa, não. O povo vai querer fuxicar daquela pessoa, mas você vai saber que não foi, entendeu? Verdade. Quando você conhece a pessoa e quando você sabe o nível de compromisso. Lá em casa eu não erro, André, toda vez. Não tem uma vez, André. Eu só erro se eu disser que eu tô errada. Só assim. Mas é muito bom, tipo, É. é muito bom saber que você pode contar. Saber que se a pessoa disser que vai dar. E assim, você também, porque é algo interessante isso, Luíra, porque você também, às vezes, as pessoas, por ter medo de dizer não, por ter medo, às vezes, de machucar, por ter medo, às vezes, não. Até as outras pessoas vão entender, não, se fulano lhe disse que não vai dar certo, né, Andréia? É porque ele deve ter muito compromisso, não vai dar de fato, ele não vai conseguir. Porque ele geralmente, quando ele pode, ele vai dizer sim. Né? Quando eu sempre digo muito para amanhã, eu digo, manhã, tem hora que manhã, Hugo, dá para fazer isso, manhã não dá. E manhã não, aí, tipo, não vai questionar, porque ela sabe que de fato, se der, a gente vai tentar fazer e vai tentar fazer, vai tentar ajudar. Mas quando não dá, é porque não dá. Então nós temos, como é que você falava, Luíra? Você mede uma pessoa pela capacidade de compromisso dela, né? Então se sim, vai dar, vamos fazer. Se não, aprenda a dizer não, e a pessoa vai entender. Você pode até ficar às vezes, será que você vai magoar? Não, mas se é verdade, você está falando a verdade, a pessoa vai compreender e vai entender da sua firmeza ali. Porque às vezes se você diz não e depois diz sim, ou diz sim e não vai, fica muito mais feio, né? Não, tem isso e tem porque tem gente que é sem compromisso mesmo, viu, André? O Mal Galiza formado, vem, né? Mal formado. o Galiza vem muito, André. Eu digo logo que tem, porque tem gente que não tem compromisso com nada mesmo. Tem gente que não tem compromisso e pronto.
Né? E o outro ponto, né, era sobre renunciar, né? Capacidade de renúncia. De renúncia. Fala aí um pouco sobre isso. A capacidade de renunciar, a gente já falou demais aqui, a gente fala com a própria vida, como o Hugo falou, né? É de renunciar, né? Porque justamente a imaturidade está diretamente relacionada com o egocentrismo. Então você não consegue renunciar. Você não consegue renunciar ao seu prazer. Você não consegue renunciar ser o centro. Você não consegue renunciar, né, o seu descanso. Então você não consegue renunciar, em resumo, os prazeres, né? Que descansar é prazer, a sua felicidade é o seu prazer. Então você acha que você tudo tem que girar ali em torno de você e você acha que você não deve servir, né? O bom da vida missionária também é que você consegue ter esse olhar do serviço, né? Você vê que você não quer ir, mas você vai, porque você vai servir. Então você tem que ter esse olhar de renunciar a si mesmo, né? É verdade. E um ótimo treino, digamos assim, para nós medirmos nossa capacidade de renúncia é o jejum, né? É algo assim que eu acho que não tem treino melhor para nós é, é, vermos como é que tá a nossa capacidade de renúncia do que o jejum ali, né? Desse convite ao jejum, de você fazer, colocar, né, o jejum associado ali à sua oração para você ver como é que tá a sua capacidade de renunciar, né? E, Nós nos modelamos muito também à medida que nós fazemos nossos jejuns. Vai lá, Luíra. não, e eu acho que uma das coisas também que nos ajuda muito a entender essa capacidade de renúncia é em relação, né, à maternidade. Paternidade, né? Eu Com falo em relação certeza. à maternidade. Por quê? Porque, de fato, o casamento, seu marido tem algo a contribuir para você, com as outras pessoas, sempre vai ter. A criança, ela não tem nada a lhe oferecer. Nada. A criança. Depois é que começa a vir os retornos, sabe, André? Pega uma aguinha ali, uma coisinha. Mas é muito pouco, sabe? A gente vai, eu tô treinando, tá começando a pegar as coisas ali. Mas não tem nada ali, Pelo contrário, né? Você doa tudo. tudo. E é por isso que tem tantos pais hoje em dia que são frustrados, porque eles pensam que ali, quando eles vão encontrar a realização plena, não vai, você não vai dormir bem, você não vai comer bem, e vai, né? Você vai ter privação de sono, Vai ter né? privação de tudo. Não, tudo é para eles. Você não vai, você vai comer os restos das comidas deles, eles não comeram, aí você diz, oh, não tem nada não, me dê aqui, eu como. Entendeu? Então, é dar-se, é renunciar-se, é se desgastar ali. Aí você vê que muitas vezes, lógico, cada um tem os seus limites, mas muitas vezes que a gente conversa e diz, qual foi a pior parte da maternidade? O sono. O sono. Meu amigo, se eu for ligar pro sono, eu tô morta, porque faz 4 anos quase. Já vai beirar 4 anos que esse Deus é tão bom que me deu energia demais, André. Porque se eu não tivesse, não sei como seria. Mas é uma renúncia, né? E o máximo que você vai encontrar ali vai ser um sorriso, um mamãe eu te amo, um abraço. Mas não tem outro retorno. A criança não tem dinheiro para comprar presente. A criança não tem. Ele vai ali aprender com o pai, que o pai tem que ensinar, que vai pegar uma florzinha ali para dar à mãe, né? Fica a dica, né? Mas são essas coisas pequenas. A criança não tem nada a lhe ofertar de grande. Entendeu? Aí as pessoas entram na maternidade, na paternidade, achando que não, eu vou me realizar plenamente sendo mãe. Você vai se realizar plenamente se doando àquela criança. E se você não entender aquilo, você não vai se realizar. E que paradoxo, né? Que paradoxo lindo, porque quanto mais você se doa, quanto mais você entrega, quanto mais você renuncia, mais feliz você é. É o famoso padecer no paraíso, né? É o famoso padecer no paraíso. Você tá ali quando você é pai, mas você tá padecendo no paraíso, porque você não tem como não padecer. É verdade. Se você não padecer, quem vai padecer por você? É como eu digo, como é que eu vou ter que fazer? Não tem como não fazer. Eu digo, é do nascer ao pôr do sol. Tem esse negócio de descanso lá em casa, não. É do nascer ao pôr do sol. Né? É Não verdade. é até o pôr do sol, não. É a 24 horas, porque à noite ainda tem menina acordando. É desse jeito, é desse jeito. Essa renúncia, essa entrega, né? Que só a paternidade e a maternidade, quem vive, compreende bem como ela é, né? Como é esse paradoxo e, como você dizia, padecer ali no paraíso, né?
muito profundo. Por exemplo, a Luíra falava, é do nascer ao pôr do sol. E às vezes eu refletia, né? Às vezes o pessoal, chegou o final de semana. Final de semana só não vai ter algumas obrigações ali do trabalho e de tudo, né? Mas a realidade com filhos é a mesma. O pessoal, vou dormir mais um pouco. Não tem como, não tem o que dormir. 5 horas da manhã, você tem um em pé já. 5 da manhã já tem um ali E o pior que fica 5 lutando. e meia, 6 horas já tem outro acordando. É a luta deles pra acordar os outros. Ele não adianta se acordar. Quem quer acordar tudo? Né, Sanches? É isso mesmo. Mas uma sociedade que não tem essa capacidade de renúncia, ela perde muito, né? Ela fica muito fragilizada. E interessante, nós queremos ser tão fortes, queremos ser tão cheios de si e nossas condutas são condutas que nos fragilizam, né? Porque nós somos fortes à medida que nós sabemos renunciar também. Nós somos fortes à medida que nós sabemos nos doar. Nós somos fortes à medida que nós sabemos que a gente cai, mas a gente se levanta. E parte para a vitória. E caminha em direção à vitória. Às vezes eu olho assim pra... O pessoal chama geração Z, geração Y, nem sei dizer. Mas o modelo que a gente pega hoje em dia das gerações é a seguinte. É que as pessoas estão tão preocupadas, né, que o outro saiba fazer, que não se preocupa que você sabe. Às vezes as pessoas estão ali cobrando. Ah, porque não sabe. Um exemplo, né? Às vezes o povo... Não, porque o homem precisa saber cozinhar, o homem tem que ajudar em casa. Eu não estou dizendo que não tenha. Mas o povo está ali tão preocupado, lutando, que o homem precisa saber isso. Aí olha para a pessoa que está lutando ali, não sabe fritar um ovo. Você está preocupada que o outro saiba, mas você não está sabendo fazer o que você cobra que a outra pessoa saiba. Né? Então, às vezes... O foco não é em mim, é no outro ser melhor, porque o outro tem que ser melhor para me servir, né? O foco é esse. E por isso que a gente se perde e acaba nunca chegando ao grau de maturidade suficiente. Perfeito, Luíra, perfeito. Então vamos lá. Capacidade de compromisso, capacidade de renúncia, capacidade de dom de si. E aí, dom de si? Justamente, esse dom de si é essa liberdade de dar de si, né? Se doar inteiramente. De se doar, né? Essa liberdade, essa vontade própria de estar ali, né? Algo que, interessante, algo que não é algo que seja ali forçado, né, Luíra? Uhum. É algo que você decide se doar, né? Ali, você decide se entregar ali no casamento, né? Você decide, como a gente, né, fala vulgarmente, né? Se jogar ali plenamente naquilo, né? Se entregar naquele seu casamento, na sua vida. Você decide, não por, eu decido fazer porque Luíra é minha esposa e a gente, né, como a gente falava, eu tenho uma obrigação com ela, eu tenho um dever, eu vou fazer. Não é só por isso. Isso é importante, né, essa obrigação, esse dever, mas é muito mais que isso, é muito mais profundo que isso. É doar-se integralmente, né, Luíra? É esse doar, né, inteiramente, como eu até falo aqui, né, eu sempre converso muito com Luíra, eu digo, hoje meus planos, projetos envolve completamente minha família. Eu não faço nenhum projeto que não seja para buscando ou almejando, ou pelo menos que eu imagine que seja o melhor para minha família, para os meus, para, né, para tudo que a gente planeja e sonha. Então, é algo que, assim, não tem outra coisa que eu imagine que não seja para minha família hoje em dia. E essa renúncia e essa entrega tem que ser algo natural, né? Isso, porque aí você torna algo natural, você não torna algo forçado que o outro tá obrigado, né, ali a fazer. Às vezes é uma coisa tão distante que a gente tem que falar sobre isso, mas isso tem que ser algo tão natural ao ponto de nem ser discutido sobre isso. Porque é o mínimo que se necessita para um casamento, um relacionamento, uma família saudável. Né? E é isso, Hugo Sanches. Mais algo a acrescentar? Não, eu acho que é isso. Passamos por muita coisa interessante. Eu só queria... Fala. Vai lá, pode não, falar. Só ia concluir, mas se tu concluir, eu concluo aqui com a frase. Ah, então tá bom. O pessoal tá aqui. A Helene colocou verdade. Maria Clara, cheguei. Boa noite. Seja bem-vinda, Maria Clara. Vai ter que assistir do começo, viu, Maria Clara? Maria Clara vai ter que pegar do começo aqui, porque, né, já estamos aqui com... E assim, foi muito bom. Tem muito conteúdo aqui. Temas muito bons e falas aqui muito boas para esse tema que é importantíssimo, né? Que essa maturidade, essas crises no casamento por ausência dessa maturidade, que a gente passou aqui por muita coisa que vale a pena, viu, Maria Clara? Você que chegou agora,
botar aí do início para assistir até compartilhar aí também para quem você acha que vai ajudar essa conversa. Mas, Luíra, eu achei muito interessante esses 3 pontos, porque são essenciais. Capacidade de compromisso, capacidade de renúncia, capacidade de dom de si. E estão meio que interligados ali, né? Não é algo separado, só tem que fazer isso. Não, você tem que analisar os 3 e os 3 estão... E algo que você falava que eu achei interessante é ser algo natural. A gente fala aqui, aponta aqui, para que às vezes você observe e diga assim, eita, é verdade, isso aqui faz sentido, isso aqui eu vou tentar aplicar no meu casamento. E Vou na tentar vida, trazer né? na minha vida, justamente. Vou tentar ver como é que tá a minha capacidade de compromisso. Como é que as pessoas estão me medindo dentro da minha capacidade de compromisso. E aí, eu tô renunciando, minha renúncia tá pouca, então ainda preciso renunciar mais pro meu casamento, pra minha família. Isso entrega, esse é o dom de si pra sua família, pra os seus. Como é que tá? Tá boa? Tá? Merece um pouco mais? Merece um pouco menos? Né? Mas vai lá, Luíra. Não, eu só queria encerrar com a frase aqui do livro que eu tô lendo, do Rafael Lano, se Isso. pronuncia? Que ele fala assim, quando ele fala sobre isso. Quem não estiver disposto a renunciar aos gostos pessoais e entregar-se ao cônjuge para torná-lo feliz, que não se case. Mas, se já casou, que assuma o compromisso com todas as consequências. É o mínimo imprescindível que se exige de um homem e de uma mulher adulta. É isso. Já agora você aguenta, meu filho. Porque é até onde, Andréa? Até chegar ao céu. Se você tá junto na batalha até chegar ao céu com os combatentes, imagine com seu marido e sua esposa. É até chegar ao céu, meu filho, até a glória. E é isso, gente. Eu espero que a gente tenha contribuído em algo, né? Na sua Com vida certeza. aí. No seu grau de maturidade ou de imaturidade, mas que possamos crescer, né? Para frente e para o alto. Vocês viram o vídeo do meu filho, a coisa mais linda do mundo. Eu vou dizer. A avó disse que não para de assistir, né? Ela disse que se não bater todos os recordes. Ela disse que ia todo dia. Eu digo que até porque tu é vó, então tu é descontado aí. Foi o mais né? lindo da Ela disse resgate. que adorou, disse que não para de assistir o vídeo. Pra frente e pro alto, né? Então que possamos, né? Prosseguir para frente e para o alto. É verdade. E é isso. É isso mesmo. Tancredo colocou, muitas vezes temos que ceder. De fato, viu, Tancredo? Faz parte, né? Tem que estar presente. Mas, minha gente, foi bom demais nossa conversa. Maria Clara vai ter que assistir aí do início, Maria Clara. Vale a pena você pegar aí essa conversa do início. Desejar para você uma santa e abençoada noite. Dizer para você que tá na dúvida, venha. Vamos estar junto aqui, né, André? No Cerco de Jericó, últimos dias do ano. 25/1, né, Andréia? Dia 1º, nós vamos virar a noite de joelhos diante de Jesus. Minha família vai estar lá. Nós temos lugar certo para ir, né, Luíra? Que é lá no nosso encontro. Sua família deveria estar lá. Venha, vamos estar junto, que vai ser poderoso, vai ser uma bênção, né? Vai ser, assim, extraordinário. E começar o ano diante de Jesus é uma certeza que nosso ano será abençoado. Mas é isso, desejo uma santa e abençoada noite para você, para a sua família. Que você que gostou dessa conversa, você que está aqui ainda, compartilhe, mande para alguém que você sabe que vai ajudar. Você que assistiu aqui desde o início, aplica, pega o que dá, o que é bom para ti, o que foi válido aqui para você. Espero que muita coisa seja boa para sua casa, para sua família, para o seu casamento. E, com a graça de Deus, quinta-feira estaremos juntos mais uma vez, né, Luíra? É isso mesmo, uma santa noite. Santa noite, a Edna Salles está aqui. Seja, vi, Edna Salles, que você está aqui, viu? Aí é milagre, viu? Forte, viu? Mas Ela. também teve um podcast que eu falei, foi muito dela. Aí ela Metiu agora está o aqui aço. assistindo. Santa e abençoada noite, minha gente. Deus Faltou falar mal de abençoe. Vanderlei aqui ao vivo. É verdade. Nunca mais vi Vanderlei. Não, Nem tá nem aqui sei não nos quem é, comentários, nem né? sei. Nunca mais. Vamos deixar o livro dela, Andréia? Não. Não vamos entregar, né? O apresentador. André não vai levar, não, né? Fica aí ao vivo gravado pra ela saber que não vai chegar lá pra ela. Mas nós vamos deixar a Vanderlei com a Andréia. Se ela vai entregar ou não, então. Santa noite, minha gente. Deus abençoe. Juntos na batalha. Até o céu.